Olá, pessoal! Como estão vocês? Aqui quem fala novamente é Natanael Moraes, o seu cientista de bolso. Hoje, na nossa série sobre ligas metálicas, vamos introduzir aqui o cobre e as suas ligas. Aí eu já peço a você que, por favor, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. E faça ciência, não faça guerra. Vamos começar, pessoal, como sempre, perguntando se você já fez alguma dessas coisas hoje. Você, por acaso, já ligou algum ventilador? Bem, aqui em São Paulo, onde eu tô agora, tá frio pra cachorro e não faz muito sentido ligar um ventilador. Mas, se você está, por exemplo, no Nordeste, ou então está na região Norte, ou seja lá onde você estiver, se estiver quente, você possivelmente dormiu aí com um ventilador pertinho de você. Então, será que você já ligou especialmente esse ventilador da foto aí, que essa desgraça não falha nunca, tá? Ou por acaso você hoje já será que ouviu o som de um trompete, ou de uma tuba, ou de um bombardino, ou o som de algum instrumento de metal? Ou por acaso você está assistindo esse vídeo na tela do seu celular ou computador, tá? Que por trás desta tela há uma série de circuitos impressos, uma série de circuitos eletrônicos que operam este aparelho, que ajudam você a operar este aparelho. Se você fez isso hoje, meu querido, adivinha, você utilizou isso aí. O que é isso aí, Natanael? É um símbolo de circuito elétrico? Não! Isso aí é o símbolo alquímico do cobre. Se você fez qualquer uma dessas coisas hoje, você utilizou o cobre. Pessoal, é importante destacar que o cobre não é normalmente utilizado como material estrutural. Ele é utilizado mais como material funcional. Como assim, Natanael? O que diabos é um material funcional e o que diabos é um material estrutural? Bem, pessoal, os materiais podem ser divididos de acordo com a sua aplicação entre estruturais ou funcionais. E o que é que muda de um para o outro? Olha o helicóptero passando agora. Bem, o material estrutural ele é selecionado com base em suas propriedades mecânicas. E o material funcional ele é selecionado com base em suas propriedades físicas. Como assim, Natanael? Bem simples, meu querido. Quando você escolhe seu material baseado nessas propriedades aqui, olha como os limites de resistência, tanto a tração quanto o limite de escoamento, ou, por exemplo, como o módulo de elasticidade, ou a sua dureza, ou a tenacidade à fratura, ou tenacidade volumétrica, na sua ductilidade, ou propriedades que basicamente ditam como o material se comporta mecanicamente, você está escolhendo um material estrutural. No entanto, quando você está selecionando materiais por alguma dessas propriedades aqui, olha, como a condutibilidade térmica ou elétrica, ou pelo comportamento magnético, se o material é paramagnético, diamagnético ou ferromagnético, ou ainda está selecionando o material com base na cor. E sim, a cor de um material é uma propriedade. Ou então, na capacidade deste material absorver energia ou alguns tipos de radiação, como por exemplo os coeficientes de absorção de raio-x ou pela sua função trabalho em relação ao efeito fotovoltaico. Se você está escolhendo o seu material com base em uma dessas propriedades, você está escolhendo um material funcional. Antes de nós continuarmos a falar do metal cobre, é necessário que eu faça uma menção honrosa. Eu não sou muito o tipo de cara que fica apreciando minérios, eu deixo isso aí para os geólogos
e também para os engenheiros de Minas, tá? Mas eu tenho que dar o braço a torcer quando eu falo da azurita, porque pense num mineral bonito, pessoal. A azurita, tá, é um dos principais minerais de cobre. Tem gente aí que acredita em efeitos espirituais, esse tipo de coisa. Se é o seu caso, parabéns. Se não é, parabéns também, tá? Mas nós temos que dar o braço a torcer e esse é um dos minérios muito bonitos. E a irmã dela também, a malaquita, tá certo? Uma tem um azul bem vivo e a outra tem um verde bem vivo. Ambos minerais são utilizados na confecção de joias, na confecção de enfeites, tá? E venhamos e convenhamos, é muito bonito também. Esses minerais também podem ser utilizados aí nessa forma, tá? Como pigmentos em tintas. Mas vamos voltar para o metal. Moçada, quando eu falei que o cobre é utilizado como material funcional, tá? Nós temos que saber que propriedades diferentonas ele tem para isso. Vamos começar, tá? Com a propriedade mais óbvia. Ele é um dos dois metais com coloração. Para quem não sabe qual é o outro, é o ouro. O ouro é amarelo e o cobre é vermelho, tá? Porque homem, tipo, vermelho e aquela cor do cobre para mim é a mesma coisa, mas enfim, tá? O cobre tem aquela cor avermelhada ou também chamado de acobreado, enfim. Tá? É um dos poucos metais com coloração, um dos poucos metais cujas ligas também geram metais com cores diferentes, tá? Uma coisa muito importante, talvez a principal propriedade do cobre, é a sua alta condutibilidade. O que, Natanael? Tanto elétrica quanto térmica. Pessoal, a condutibilidade elétrica do cobre é a referência. Como assim? Quando nós medimos uma escala relativa de condutibilidade, o cobre leva o 100, leva o 100%. Existe por acaso um condutor melhor que o cobre? 1, 2, 3 e existe! E não é o ouro, é a prata. Porém, venhamos e convenhamos que fazer fiação de prata ia sair um pouco muito caro, tá? Então, o cobre, ele pega aí a referência. Tem ideia? O cobre é 100 e a prata fica entre 106 e 108. Não é tão econômico assim, tá? Usar prata. Natanael, então por que dizem que o ouro é o melhor condutor que existe? O ouro é um excelente condutor para altas temperaturas, porque ele não sofre oxidação. O cobre, embora seja resistente à corrosão, em altas temperaturas ele sofre oxidação. Primeiro se transforma num óxido aí mais verdinho, depois ele vai transformando aí num óxido bem preto, que é o óxido de cobre, tá certo? Como eu citei agora aqui, o cobre tem elevada resistência à corrosão. Essa corrosão, estamos falando aqui de corrosão atmosférica, tá? Ele forma um óxido compacto sobre a superfície e realmente o processo de corrosão dele demora bastante. Se você tiver, por exemplo, fontes aí que gerem hidróxidos ou, sei lá, tá perto de um carbonato, uma coisa assim, aí pode ser que ele venha a degenerar mais rápido. No entanto, tratando-se de corrosão atmosférica, o cobre é bem resistente. Uma coisa muito interessante é que o cobre ele pode ser encontrado na forma metálica na natureza, tá? Hoje em dia, praticamente as jazidas de cobre metálico puro já foram pro pacote. Tá? Mas de vez em quando cai um meteoro aí e a gente encontra níquel, platina e cobre nesses negócios. Tá? Então, isso é uma escultura, tá? Não é uma pepita de cobre original. Tá? Mas o cobre ele poderia ter sido encontrado nessa forma aí na natureza. Lembrando que o cobre foi um dos primeiros materiais metálicos usados pela humanidade. Você lembra lá de história, nós temos a Era da Pedra lascada, depois a polida e depois entramos na Era dos Metais, que é a Era do Cobre, beleza? E depois veio a Era do Bronze e depois entramos na Era do Ferro, mas beleza. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que o cobre ele é razoavelmente fácil de unir. Então você consegue fazer grandes peças, grandes estruturas, tá? Com razoável facilidade. O cobre é fácil de unir porque ele tem um baixo ponto de fusão.
ponto de fusão do cobre puro está aí em 1085 graus. Você não precisa de um forno mega ultra poderoso para poder fundir o cobre, tá? E muito menos também trabalhá-lo. A exemplo, vocês estão vendo essa micrografia, esse foi um trabalho que eu fiz na graduação. Isso aí, pessoal, é uma brasagem com liga de cobre, tá certo? A brasagem basicamente é uma colagem aí com os metais. E o cobre ele não passa por transformações alotrópicas, o que o torna razoavelmente estável para aplicações onde você não pode ter grandes variações dimensionais. Quando você está projetando algo, por exemplo, com cobre, você, claro, vai se preocupar com a dilatação térmica. Mas a dilatação térmica nunca vai ter o mesmo efeito volumétrico que uma transformação alotrópica, como, por exemplo, as transformações do ferro de natureza compressiva e expansiva, onde a diferença de volume pode chegar até 2%, e isso é muita coisa, tá certo? Vamos seguindo aqui. Aí você me pergunta, ok, Natanael, mas o cobre ele só é usado puro? Não, meu jovem mancebo. Antes, eu pedi no começo, vou pedir agora de novo, já deixou seu like? Já deixou sua curtida? Já se inscreveu? Ou fez, por acaso, a inscrição no canal? Para você é pouca coisa, mas para mim é um mundo. Pessoal, o cobre puro, as ligas C100, tá? São praticamente as ligas mais utilizadas, tá? Especialmente quando nós estamos falando de troca de calor. Essa tubulação que vocês estão vendo na figura, por exemplo, é uma tubulação dessas de ar-condicionado. Tá? Praticamente, em qualquer canto onde você for, você vai encontrar esse tipo de tubulação. O cobre, por ser um excelente condutor de calor, ele é muito utilizado aí em trocadores, especialmente trocadores gasosos. Quando você acrescenta zinco, você está entrando aí nos latões. No próximo vídeo vamos estudar o latão, tá bom? Quando você acrescenta zinco e chumbo, adivinha, você tem os latões de chumbo, tá certo? Quando você acrescenta zinco e estanho, você está chegando nos latões de estanho. Pessoal, é muito importante lembrar aqui. Ah, mas sempre me disseram que quando eu coloco estanho, como você vai mostrar agora, eu chego no bronze. Beleza, mas no latão de estanho, tá? A adição de zinco é maior do que a adição de estanho. Tá? Continuando, se você acrescenta agora estanho, mais alumínio ou silício, mais qualquer outro elemento de liga com zinco, você está entrando naquela categoria que é mega abrangente. Tá? Que são os latões de alumínio, zinco ou ligas miscelâneas. Tá? Cobre, alumínio, berilo, entra na categoria 6000. Cobre, zircônio, zinco, entra aí também na categoria 6000. Cobre, zinco, estanho, chumbo, entra tudo aí na categoria 6000. Mas os maiores representantes são os bronzes de alumínio ou bronzes de silício. Natanael, eu ouvi falar na liga cobre cromo. Entra também aí no 6000. Se você acrescenta agora níquel e zinco, lembrando que cobre e níquel se misturam em qualquer proporção, você entra nas pratas de níquel. Inclusive, se você for a uma joelharia e alguém te oferecer prata de níquel, saiba que não tem prata na prata de níquel. Tá? Ela é cobre, níquel e zinco. Tá? Para quem toca instrumentos aí de metal, tá? Normalmente os instrumentos mais nobres, tá? Eles são fabricados em prata de níquel, enquanto os mais populares eles são fabricados em latão. Existem mais duas categorias, pessoal, que antes de apresentar eu tenho que destacar algo importante. Observe que todos os produtos que eu mostrei a vocês nas imagens, eles são produtos já trabalhados, tá? São tubos, são barras, são placas, são chapas. Pessoal, essas 7 categorias de ligas de cobre nós chamamos de ligas trabalhadas, tá certo? Quando eu passo agora para as ligas 800 e 900, estou falando das ligas que essencialmente são
fundidas. Todo mundo já viu na vida algum busto, alguma estátua de bronze por aí. Aquele bronze, por exemplo, é um bronze da série 9000, onde ele vai levar estanho, obviamente, mas ele também leva chumbo e silício, tá certo? Um exemplo aí de busto de bronze é este aqui, busto não, de estátua de bronze, é esse estátua do nosso querido Monkey D. Luffy. Imagina se ele fosse de bronze quando deu o soco na cara do Tenryubito. Meu querido, minha querida, se você chegou até aqui é porque você gosta de metalurgia. E será que eu consigo atingir dessa vez a meta de 50 curtidas? Vai, deixa o like aí. Pra você isso não dura um segundo, mas pra mim isso representa muito, então vai, curte aí o vídeo, por favor. E também inscreva-se no canal, ative esse sininho, porque sempre que tiver vídeo novo sobre o nosso mundo da metalurgia, você vai ser notificado. No próximo vídeo nós teremos aqui, vamos explorar um pouco mais o mundo dos latões e dos bronzes, tá? Vamos começar dando uma olhada nos diagramas de fase, cobre-zinco, cobre-estanho e também cobre-níquel, para entendermos por que nós utilizamos esses elementos de liga. Fica o meu apelo aqui, pessoal, faça ciência, não faça guerra, a ciência é para a vida e a guerra é para a morte. Então, vamos pela vida, vamos pela ciência. Até a próxima!